Gente, talvez a gente possa aguardar mais uns 2 minutos aí, doutor. Isso, eu vou aguardar um pouquinho mais. Tá bem. Então tá. E aí, Juliano, tudo bom? 100%, doutor. 100%. Hoje à tarde o senhor vai estar disponível? Eu precisava dar uma ligadinha. Tá, ficamos tranquilos. Aí mais finalzinho da tarde ali eu dou uma ligadinha pra gente bater um papo. Ótimo. E o Loriberto também precisa falar contigo, Loriberto, sobre assuntos aqui da Unimed de Erechim. Tranquilo, doutor. Quando quiser. Bom dia a todos. Bom dia. E aí, seu Loriberto? Bom dia. Bem, Como que é o nome do seu amigo ali de trás mesmo? Agora que eu olhei ele de canto de olho, esqueci dele. é o Adalberto. Ah, o Adalberto. Ali é todo mundo da família Berto. Isso. Esse é o auditor, né? Ele fica de olho no que acontece aí, qualquer coisa ele vem dar um tapa na orelha aí. É que nem Legal. o japonês que foi botar o nome do filho dele. Eu quero botar o nome de Humberto. Daí o cara tá lá, botou Humberto. Aí nasceu outro filho, ele disse, eu quero botar o nome de Doisberto. Ele disse, não, Doisberto não existe, então põe Zeroberto. Então tá. Bom, doutor Alcides, estamos com 34 pessoas, acho que perto do público total que se inscreveu, aí acho que podemos começar então. Excelente. Então tá, pessoal, agora falando mais formalmente, embora seja assim um momento simples, como são a maioria dos encontros do Instituto, a totalidade, eu acho que hoje é um dia especial e de alguma forma a gente comemorar alguma coisa. Eu quero dizer com isso o seguinte: hoje se concretiza agora a nível estadual um objetivo, a gente chega assim a uma meta que eu imaginava que ainda não alcançaríamos nesse ano de 21, de um trabalho todo iniciado lá em 2015, com a presença já no início do Juliano, logo também entrou no nosso time o Loriberto, que voltou todas as ações do Instituto, a imensa maioria das ações do Instituto para a sustentabilidade. Nós tínhamos uma meta de chegar em 2020 com a cultura da sustentabilidade, vamos dizer assim, instalada, permeando todos os nossos processos na federação. E dentro e conseguimos. Eu sempre digo, eu tenho bastante experiência como dirigente, 25 anos mais, e dificilmente tu consegue acompanhar de forma pontual, correta, toda a evolução de um processo longo, como uma mudança cultural, num período relativamente longo, de 5 anos, e isso funcionar e existir perfeitamente. O que me deixou, e hoje eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós, é que além da gente conseguir estabelecer a cultura da sustentabilidade na federação, a gente conseguiu, é só ver o número de singulares que estão participando hoje desse evento, conseguiu, de alguma forma, estimular, implantar, colaborar com a cultura da sustentabilidade em todas as singulares, em todo o Estado. Então, isso é uma mudança, mudança de paradigma, é uma mudança cultural, de fato, que, se nós pensar bem,
alguns anos atrás não existia. Hoje, qualquer processo, qualquer ação, seja na área econômica, seja na área ambiental, seja na área social, ela é identificada, ela é estimulada, ela é tratada adequadamente. Isso é uma evolução fantástica em termos de governança e de gestão. E vejam assim, a gente está... Hoje o nosso palestrante principal é prata da casa, que entrou em todo esse processo, o Cajano, com dedicação, com a mentoria do Juliano, do Loriberto, com a coordenação do Sunhol, mas o Cajano foi, vamos dizer, se especializando, foi na raiz, e da sustentabilidade nós pulamos ou englobamos os objetivos do milênio. Dos objetivos do milênio nós mudamos para os objetivos sustentáveis, que nós vamos enfim, e agora nós já estamos em franca ESG. Então, vejam que houve todo um processo de evolução fantástico, e a gente está lá na primeira fila, na fila de quem está mais adiantado. São poucas as organizações do porte da Unimed, e as menores nem se fala, que estão entendendo, que estão praticando, que estão vivenciando a ESG, que são signatários dessas convenções internacionais e que praticam no seu dia a dia esses conceitos que certamente vieram para ficar. Então, o que eu dizia, hoje um dia para todos nós que estamos aqui, um dia de comemoração, de júbilo, de abraço, de dizer, não é que a gente chegou no fim da estrada, mas achamos a estrada certa, né? Isso se concretiza, repito, à medida que a gente está praticando o que tem de mais avançado, com embasamento teórico planetário, com realmente uma vanguarda excepcional. E voltando ao que eu disse, hoje já todo esse trabalho fluindo e nascendo e crescendo dentro da nossa própria organização. Esse encontro de hoje não vai copiar ninguém, não vai precisar vir ninguém de fora. Por quê? Porque nós já nos sentimos com capacidade e temos de evoluir sobre um tema tão moderno, tão importante, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio organismo de sustentabilidade. O conceito disso foi plenamente assumido. Aquilo que a gente falava, sustentabilidade não é um departamento, não é como contabilidade, não é como jurídico. Sustentabilidade, ela permeia todos os processos, ela permeia o relacionamento com os fornecedores, todas as partes interessadas, o social, a própria saúde, no nosso caso, que aqui mais especificamente vai para o lado do social. E se a gente vai ver, nós temos, vocês já sabem disso melhor que eu, campanhas, projetos em todos os aspectos, né? Assim, na área econômica nós geramos uma série de economias e implantamos esse conceito de economia saudável. Estamos investindo aí muito proximamente, vamos começar a falar em energias alternativas. Então, enfim, não tem o que não esteja incorporado nesse nosso novo conceito. E hoje, repito pela terceira ou quarta vez, é um dia de grande alegria, porque mostra o grau de evolução que nós
conseguimos, né? Então, essas são minhas palavras iniciais. Um abraço muito carinhoso para todos os presentes. Eu tinha aqui numa listinha de alguns dirigentes que eu iria citar, o Duarte, lá do Rio Grande, o Luiz Felipe Erechim, o Ademar do Vale dos Sinos e o Márcio Telegrete. Se algum deles tiver, meu abraço especial. E para vocês que estão aí na linha de frente, um abraço mais especial ainda. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Alcides. Então, acho que o senhor colocou muito bem aí. Hoje acho que é praticamente uma reunião de trabalho aqui, não é um evento, não é um curso, né? E nesse ambiente, então, de aprendizado ainda, convido, então, o Carrano para fazer essa apresentação. Por favor, Carrano. Bom dia. Perfeito, bom dia, bom dia. É importante ouvir essa fala do Dr. Alcides, e realmente esse momento ele né, traz uma história, não é um momento único, ele traz toda uma história que já vem sendo feita nos últimos anos, com o apoio de toda a equipe, né? Enfim, hoje a ideia é nós trazermos um pouco de conhecimento sobre essa agenda, né, e sobre essa fala que o mercado está falando, né? Como o Dr. Alcides falou, o ESG ele vem muito forte, né? Com ele vem os ODS e principalmente o olhar das empresas na questão ambiental, então, e social e governança. Então, a ideia é trazer um pouco a reflexão hoje, como o Sunhol falou, é uma reunião de trabalho, né? Então, deixo aberto durante a apresentação, se quiserem fazer perguntas, interação, né? Estamos entre as singulares, entre as filiais, então é bem tranquilo, né? E caso tenha alguma informação para agregar, por favor, tragam também. Eu não vou conseguir olhar o chat aqui, mas se manifestem, né? Não tem problema nenhum. Ao final, como está previsto né, da explanação, a gente traz 2 cases também. Nós convidamos a Unimed Nordeste, né, a Andressa, já estou vendo que ela está aqui online, e a Marina também, da Vale dos Sinos, como signatários do Pacto Global também. Então, a gente vai ter uma fala delas ao final, explanando um pouquinho das práticas, né? Então, são práticas que são faladas hoje em todas as empresas, né? Então, é uma agenda que está comum a todos, independente do seu segmento de atuação. Muito bem, então eu vou começar a compartilhar as informações com vocês. Por favor, né, se sintam à vontade de trazer observações, enfim. E a gente sempre, não sei se estão conseguindo visualizar aqui. Ainda não, Carrano. Vamos lá. Então, a ideia é trazer um pouquinho... Ok, agora. Nós vamos passar por conceitos, né? Mas e também um pouquinho da história dos ODS até a gente chegar no alinhamento com o ESG. Então, nós vamos ter alguns assuntos passando por essa trilha do conhecimento, do cooperativismo e o desenvolvimento, quais os desafios em relação ao tripé da sustentabilidade, falar do Pacto Global, e aí nós vamos caminhando nesse contexto, né? Então, à medida que evoluirmos, por favor, também podem se manifestar. Vale ressaltar que, quando se fala nas cooperativas, né, a gente já tem também uma história muito forte, uma fala da Aliança Cooperativa Internacional, que as cooperativas têm uma experiência de 2 séculos na construção de cidades sustentáveis, né, de sociedades sustentáveis e resilientes. Então, nossa história ela tem na sua composição essa questão da sustentabilidade e da resiliência. Não é algo novo, a gente já vê dentro da estratégia, né, da natureza da cooperativa, essa busca por uma construção de sociedades mais sustentáveis. E a gente vai ver depois também sobre desenvolvimento sustentável, né? O nosso tamanho já diz muita informação. Somos, no Brasil, mais de 6.800 cooperativas, com 425 mil empregos. Isso gera um volume muito grande de interação de negócios dentro de uma comunidade.
Já temos mais de 14 milhões de pessoas que estão diretamente relacionadas ao cooperativismo, né? Estima-se que 1 em cada 4 brasileiros são ligados ao cooperativismo. E a questão da economia, que já injetaram mais de 9 bi na economia entre salários e benefícios, né? Esse é um estudo da OCB lá de 2019. Então, a gente começa a perceber que o sistema cooperativista possui, né, uma forte interação aí com a comunidade na questão de oportunidades de negócio e também de ações sociais e de governança, né? Então, outra fala do sistema OCB também, que as cooperativas devem tratar a Agenda 2030 como realmente uma oportunidade, né, em favor do desenvolvimento sustentável. Então, ODS tem a ligação com o cooperativismo, né, tanto em suas operações quanto em locais que nós possamos gerar impacto. E a gente vê muitas ações no entorno da Unimed, aonde a gente está situado, né? Em todas as nossas singulares, na própria federação, nós buscamos gerar este impacto. A Unimed tem a questão do investimento social. Nós temos um levantamento de 2018 que nós já mostramos que existe esse impacto, né? Quase 81 milhões de reais em todo o país foram investidos no ano de 2018, conforme o balanço social das Unimedes. Este número ele foi citado lá no ano passado pelo colega Leandro, da Unimed do Brasil, e eu trouxe aqui para mostrar que realmente nós já geramos impacto, né? E aqui são ações sociais que a gente já gerou, principalmente na área da saúde, com 43% das ações voltadas a essa área da saúde. E aí, quais são os desafios, né? Quando a gente fala na questão do tripé da sustentabilidade, a gente volta um pouquinho na história sobre o conceito, né? O primeiro conceito de desenvolvimento sustentável, ele aconteceu lá em 87, aonde se dizia que o desenvolvimento é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, né? Sem comprometer as gerações futuras de suprir as necessidades. Então, quando a gente fala em projeto social, quando a gente fala em governança, é para essa geração agora, mas também pensando nesse futuro. Então, é um conceito que permeia muito. Foi trazido no fórum do Instituto, esse conceito pelo Hugo, né, o Hugo Betlin, que fez o último fórum, sobre a questão do desenvolvimento sustentável, capitalismo consciente. Então, o Instituto já vem trazendo este tema em outras oportunidades, né? Então, aqui nós já conhecemos as perspectivas, né, da sustentabilidade, os 3 P's, pessoas, planeta e lucro, e isso conversa perfeitamente com o que nós temos hoje em relação aos ODS. Então, a gente já começa a fazer um caminho do desenvolvimento sustentável até chegar nos próprios ODS através do Pacto Global. Então, foi só uma recapitulada de alguns conceitos, né? E como o Dr. Alcides falou, nada se constrói hoje. Isso é uma história, isso vem vindo à medida que as empresas estão evoluindo e até nós, enquanto seres humanos, também evoluímos nessa preocupação, né? Dito isso, a questão do Pacto Global é uma preocupação da ONU, que em 2015 reuniu 193 países, né? E aprovou a Agenda 2030. Então, quando a gente fala nessa agenda, as grandes lideranças do mundo disseram: estamos preocupados, queremos melhorar a nossa interação com essa nossa evolução, né? Então, é a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo, a questão do Pacto Global, do movimento, né? De empresas que escolheram avançar nesse modelo sustentável e longevo, pensando nas próximas gerações. Aqui um pouquinho da história, né? Claro que não se resume apenas a uma linha de tempo. Ele traz aqui fatos marcantes, né? Por exemplo, a Agenda 21, lá em 92, que trouxe uma primeira conversa importante, né? Aqui no Rio, sobre essa questão de um compromisso
para um planeta melhor. Depois, em 2000, tivemos os ODMs, através da cúpula do milênio, e esses ODMs, eles foram os 8 objetivos justamente para pensar nesse futuro, né? 2012, a Conferência das Nações Unidas também trouxe, né? A Rio Mais 20 anos depois, ela pôde trazer essa discussão, mas observava-se que não era o suficiente, ainda era necessário fazer algo a mais, né? Algo tinha ficado em aberto. Então, 2013 e 14 se realizou a pesquisa global, se chama My World, das Nações Unidas, e nessa pesquisa surgiram subsídios para gerar a Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. Então, nós tivemos toda uma história, quando a gente fala nos ODS, não é somente aquele objetivo, né? Ele vem numa evolução e num pensamento de lideranças e de organizações a respeito do que nós estamos enfrentando hoje na questão do desenvolvimento sustentável. Então, uma breve história aqui para a gente compartilhar com vocês. Aqui, uma figura que demonstra, né, dos ODMs, que foram os 8 lá em 2000, passamos para 17 ODS, né? Nesses 17 ODS, temos 169 metas e 231 indicadores. Então, é uma agenda robusta. Se vocês olharem, depois tem um site que eu vou deixar como referência, é realmente assim, não é simples. Ele é uma agenda que exige um olhar muito forte e ações, né? Tanto que nós estamos na década da ação, a ONU chama que agora faltam 9 anos para completar a agenda, então essa é a década de agir, os objetivos estão postos. Então essa foi a evolução, ADMs, ODS, né? E é um plano de ação até 2030. Reforçando que eles não nasceram, simplesmente nasceram, eles foram pensados, né, com base em 5 pilares que a gente traz aqui: pessoas, planeta, parcerias, paz e prosperidade. Então, cada um serve de base para construir depois os ODS. Então, eles vão ter na sua estrutura original essa construção e também os 10 princípios universais. Então, esses 10 princípios, eles trazem 4 grandes perspectivas, né? Falam dos direitos humanos, apoiar e proteger, né, os direitos humanos, assegurar a não participação em violações dos direitos, apoiar a liberdade de reconhecimento, a negociação e eliminar qualquer forma de trabalho forçado ou compulsório. Então, essa perspectiva também nós vamos ver lá dentro dos ODS, elas servem de base junto com os pilares. Questão do trabalho, abolir o trabalho infantil e eliminar a discriminação. Na perspectiva meio ambiente, apoiar os desafios ambientais, né? E gerar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental, incentivando também a difusão de tecnologias. Então, essas preocupações a gente vê no ODS 13, ações contra o clima, ODS 14, vida na água, ele começa a fazer parte da construção dos ODS, e anticorrupção, que é abolir, né, combater todas as formas de corrupção que a gente possa ver. Está principalmente em parcerias e meios de implementação, né, no ODS 17. Então, a gente vê essa história dos ODS, que é uma construção, na verdade, eles vêm trabalhando sobre essas perspectivas. Aqui a gente traz um pouquinho, como em função do tempo a gente não consegue abrir todos os ODS, não seria esse o momento. Esse site, Agenda 2030, eu vou deixar no material disponível depois. Nós podemos consultar todos os ODS e todas as metas. Então, se a gente entrar ali, eu vou conseguir ter uma visão mais ou menos como essa. Traz o objetivo, peguei um exemplo aqui, né, educação de qualidade. Ele vai trazer o que é o conceito desse ODS e as suas respectivas metas. Algumas organizações já estão trabalhando diretamente com as metas, tá? Então,
não se fala mais ODS 4, mas se fala, né, no 4C, no 4B. É uma evolução. Como o Dr. Alcides falou no início, tem uma história e essa história está ganhando força. Não basta dizer que eu contribuo, mas eu contribuo em qual meta? Né? E aqui reforçamos que o Instituto já é signatário do Pacto, né, Global a partir de 11 de dezembro de 2020. Então, a gente já está como signatário, temos o compromisso de fazer o relatório de engajamento a cada 2 anos. Existe esse compromisso junto com toda essa história de dizermos o que nós estamos fazendo nesse sentido para essa agenda de desenvolvimento sustentável. Então, a gente só reforça aqui que existe esse comprometimento. E o que tudo isso, né, tem a ver com os ODS, o ESG? Então, a gente vê que existe o ESG, ele está alinhado com os ODS, né? Para quem ouviu falar, né, a questão o que é o ESG, que é um termo cada vez mais usado nesse mundo dos investimentos, né, no mundo financeiro, para representar essas questões ambientais, sociais e de governança. Tá? E cada vez mais as empresas estão sendo avaliadas nesses quesitos. Não mais o financeiro, se tu gera lucro, se tu gera resultado positivo, mas de que forma tu cuida do ambiental e também de que forma tu projeta a questão social. Né? Na prática, a análise de investimento inclui, além de risco e retorno, a avaliação dessas 3 dimensões. E rapidamente, quando a gente fala no ambiental, sim, a mudança climática e emissão de carbono, né? O uso de recursos naturais, a questão de poluição e resíduos. Então, de que forma a empresa olha dentro da empresa e também para o seu público, os seus stakeholders, fornecedores, sociedade. A questão social, de que forma ela olha a saúde, segurança, diversidade, né, responsabilidade com o consumidor, comunidade, e as atividades que ela realiza pontualmente, né, que chama de beneficentes, mas atividades pontuais. E principalmente a questão de governança, e nesse ponto a gente teve um trabalho bem interessante. Nós falamos no último fórum sobre governança com o palestrante Hugo Bethlen, e ele traz justamente isso, né, de que forma os acionistas interagem, possuem seus direitos, como é composto o conselho de administração, como é a política de remuneração e o combate às fraudes também. Então, a Unimed já vem fazendo esse movimento para falar sobre o assunto. Então, está totalmente alinhado com aquilo que o mercado já vem falando. E como isso se comunica com os ODS, né? A gente faz essa pergunta. Quando a gente olha esse infográfico, a gente consegue ver que sim, quando eu falo no ambiental, governança e social, eles já estão conversando. Né? Então, nós temos o alinhamento desses ODS junto com o ESG. E quando a gente fala na intersecção de todos eles, né, vem o ODS 17, que fala em parcerias e meios de implementação. Então, em função do tempo, a gente não consegue abrir, analisar cada um deles, mas é importante saber que sim, existe esse alinhamento. Quando a gente está falando em governança, né, eu tenho o ODS 16 e o 9, paz, justiça, instituições eficazes, né, o ODS 9, que é indústria, infraestrutura. Então, cada um deles já vem conversando. Né? Não é uma análise paralela hoje desta fala. Muito bem. E quais os benefícios? Né? Eu falo tanto, mas quais os benefícios que a gente tem? De novo, um pouco o Dr. Alcides falou no início, que é a questão dessa agenda comum. A gente está olhando o que está acontecendo no mercado. Né? Os nossos contratantes, os nossos concorrentes, eles estão falando sobre um olhar para algo mais do que apenas o resultado. Então, os ODS podem ajudar a conexão de estratégias de negócios com as prioridades globais, ou seja, valorizo a sustentabilidade corporativa, eu dou mais força, mais ênfase, né? Gero um compromisso com clientes e funcionários, dizendo que sim,
eu apoio algo maior do que apenas um resultado, e aumenta a visibilidade da cooperativa por meio de uma linguagem comum. E aqui a gente observa que os signatários, depois a gente vai ver a apresentação da Andressa, da Marina, eles trazem, né, a mesma linha de fala. Então, esse é um ganho muito positivo. Podemos pegar uma cooperativa, uma indústria, um setor público, né? Quem usa a agenda vai ter a mesma fala, o mesmo alinhamento. Então, isso é bem positivo, né? E no nível de maturidade, usar a agenda como uma ferramenta de planejamento. Então, ela não é por si só, ela tem uma função muito mais também estratégica nesse ponto. Aqui, rapidamente, eu vou trazer os passos para a implantação dos ODS, mas é um assunto também que exige um desdobramento. Então, eu vou passar um pouquinho, né, dos itens que a ONU estabelece. Ela criou um manual, esse manual se chama SDG Compass, que todas as empresas signatárias recebem esses 5 passos para a implantação. Então, não é simplesmente vou aderir. Não, eu tenho métodos que eles chamam as diretrizes para a implementação dos ODS. Quando a gente recebeu, lá em 2020, em dezembro, nós tivemos que olhar esse material e dizer, bom, o que a gente vai fazer? Passo 1, entender os ODS. Passo 2, definir prioridades, estabelecer metas no passo 3. No passo 4, a integração com a estratégia. E no passo 5, o relato e comunicação. Temos muito ainda a evoluir, né? Não se trabalha em apenas um ciclo, essa melhoria. Então, a gente está começando, né? Esse trabalho de hoje, né? Como o senhor falou, é uma reunião de trabalho, sim, né? A gente está entendendo os ODS hoje e buscando ver quais são as nossas prioridades. E um pouquinho o pessoal vai falar depois nos cases quais foram os ODS que eles pegaram como prioridades. Então, aqui a questão da familiarização, prioridade. Esse material fica com vocês depois, até para olhar mais essa cadeia de valor, né? Eles definem que dentro da tua cadeia tu pode dizer qual ODS tu quer trabalhar, dentro da questão ambiental, social, enfim, governança. Metas, é importante trazer metas. Eu até tinha trazido alguns exemplos aqui, mas, né, em função do tempo, acho que não vamos conseguir abrir, mas definir de que forma, até 2030, eu quero contribuir, quais são minhas metas nesse sentido. Lembrando, não preciso trabalhar todos os ODSs, né? As empresas têm escolhido causas. Então, direitos humanos, né? Então a gente começa a fazer uma análise que direciona as ações da empresa. Carrano, Pois não, senhor, diga. tá bem tranquilo em termos de tempo, tá? Vai tocando aí que temos tempo aí. Ah, foi bom que tu avisou então. Calma. Porque, né? Eu não sei como é que tá o tempo. Não, tá dentro do previsto. E pessoal, eu não estou enxergando, né, os participantes. Caso tenham alguma pergunta, alguma análise, por favor, se sintam à vontade de perguntar, que é uma experiência interessante, né? Tu não vê a plateia, então é um momento diferente. E por último, a questão, né, a questão da integração, quando a gente linka os ODSs, nós temos que olhar um ambiente onde nós estamos. Isso me chamou muito a atenção no estudo desse material, porque realmente tu faz uma visita, aquilo de novo que foi falado no início, da história, né? Ou seja, a federação, o instituto, as singulares, elas têm uma história, né? A cooperativa tem na sua essência uma história. Então, a gente começa olhando lá os princípios do cooperativismo. Ele já diz que nós temos interesse pela comunidade, já diz que a gente tem gestão democrática. Então, trazer neste momento, integrar as políticas que nós já temos. O Instituto já possui a política de investimento social privado, né? Isso temos que considerar quando a gente vai falar em ODS, conduta, que lá o ODS 16 fala sobre instituições eficazes, né? De que forma a gente conduz.
O planejamento estratégico, o nosso mapa, e, por fim, a capinha. Eu trouxe uma capa do relatório de gestão da Unimed, a divulgação, ou seja, eu integro tudo isso, falo dos ODS, mas eu tenho um contexto que eu preciso observar, né? Ontem nós tivemos a apresentação também na Federação do Planejamento Estratégico. Então, essas conexões a gente faz com os ODS, que nos remetem a uma agenda global. Isso é importante a gente ter em mente, né? Quando a gente entra na agenda, a gente está falando a linguagem da ONU ali, de outros países também. E, por fim, o relato, né? Tudo isso vai culminar numa comunicação com alta qualidade sobre as ações que a gente já fez. Até eu estava olhando, depois a Marina vai falar sobre o COP, que é o relatório de progresso, né? A ONU quer saber como os signatários estão fazendo o seu progresso. No caso do Instituto, é terceiro setor, nosso CNPJ foi inscrito, é o COI, que é o relatório de engajamento, ela quer saber como nós estamos nos engajando. Então, a importância que tem essa questão do relato e da comunicação, né? E tudo isso, como se conversa, né, a governança e gestão com os ODS. Então, a gente também visita aqui os princípios da governança cooperativa e vê que, sim, nós temos os ODS funcionando aqui dentro também. Quando a gente fala em senso de justiça, autogestão, lá nós temos no 5, sustentabilidade, né, questões de buscar a gestão ética. A gente vê que existe essa conexão. Então, por isso que aquela frase lá do início, o primeiro slide que eu apresentei, que a cooperativa ela possui essa natureza, né? De sim trabalhar para uma sociedade melhor, não só visar o resultado. E tudo isso também, na questão da boa prática de governança, ela gera resultados. E aqui eu trouxe uma imagem que a maioria já conhece, que é sobre a evolução do PDGC, né? Então a gente faz todo ano, faz a cada período, responde as perguntas, né? E o nosso olhar dos ODS também nos trazem reflexão, principalmente no último item ali, aplicar a responsabilidade social, integrando a cooperativa com a sociedade, né? Então a gente tem dentro do sistema já o MEG, que nos faz evoluir, que nos faz ter os passos para a excelência, existe a conexão. Então, os ODS, eles vão estar trabalhando, mas tem a ver com a nossa estratégia, né? Talvez para todas as empresas não faça sentido isso, mas o modelo cooperativista possui essa conexão. E aqui, só uma afirmação que contribui, a Agenda 2030 contribui para elevar esse nível de gestão e de governança. Então, nós estamos conectados. Eu acho que tudo que nós já temos conversa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, passamos por toda essa história, né, todas essas informações, e o que nós já fazemos hoje pelos ODS, né? Até o Dr. Alcide trouxe no início lá algumas práticas que nós temos, então a gente reforça aqui o que o Instituto nos programas estaduais estão fazendo, né? Muitas vezes campanhas pontuais, sim, faz parte, mas cada vez mais andando para a questão de programas, né? Com ações contínuas e de impacto, que a gente possa medir e ser reconhecido, principalmente. Então, a gente traz alguns exemplos aqui, né? Vamos falar, o prato cheio. Quando a gente fala no ODS 2, quando a gente fala prato cheio, a gente pode falar do ODS 2, que é o combate à fome, no ODS 3, na questão de saúde. E, de novo, eu trouxe aqui as metas para a gente ter essa reflexão. Então, quando é o ODS 2, a meta 2.1, garantir o acesso das pessoas a alimentos seguros, né? Talvez eu não atenda toda essa meta, mas eu estou me reconhecendo contribuindo. Na questão da saúde, né? Quando eu falo do prato cheio, contribui redução de riscos, saúde, nutrição, né? Então eu estou ajudando a reduzir riscos também.
São exemplos muito objetivos, pode contribuir para outros ODSs, mas o objetivo agora é mostrar o que mais se destaca, né? O Viver Bem na Escola ajuda na saúde quando fala promover a saúde mental e bem-estar, no 3.4, 3.7, planejamento familiar, a gente tem um exemplo de Erechim com Semeando Sonhos, né? A educação sexual, então eu estou contribuindo para o 3.7, o 4.1, que é melhorar o ensino também com temas e aprendizagem relevante e eficaz, e o 4C, que é aumentar o contingente de professores qualificados. E quando a gente faz uma parceria com a SEDUC, Secretaria Municipal, a gente contribui nesse sentido, né? A gente busca ajudar a aumentar a qualificação do professor, falando sobre saúde emocional, falando sobre a prevenção, né, os cuidados da prevenção do Covid. Então, nesse sentido, a gente traz. Quando temos o doador fiel, né, até é um programa que está se expandindo no estado, tem um reconhecimento excelente, as Unimedes fazem um movimento maravilhoso, o Instituto também, a própria Márcia puxando esse projeto, saúde e bem-estar, né? Eu estou ajudando na redução de riscos, no 3D, é uma contribuição nossa, né? O sangue é saúde, eu consigo contribuir quando eu falo no 17, que é parcerias multissetorial, que mobiliza, compartilha. Então, eu tenho conexões, né? Trouxe algumas fotos aqui das Unimedes, né? Se me permitem divulgar, mas é a nossa contribuição para os ODS, de forma muito prática. Eu ajudo na lata, muito conhecido, inclusive nacionalmente, né? Um trabalho que a Tati vem fazendo com as singulares, vem trazendo essa força, ajuda no ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, no 11.6, gestão de resíduos municipais, né? No consumo consciente, traz informação sobre desenvolvimento sustentável, né? Ajuda a reduzir a geração de resíduos. Então, a gente tem essas conexões, certo? Caberia até, a gente estava falando, nós temos como resultado a aquisição de cadeiras de rodas, a gente poderia também botar outros ODSs aqui, né? Então, só trouxe como uma forma da gente refletir o que nós já fazemos nessa conexão. Eu quis trazer aqui o exemplo do Dia de Cooperar, né? E aí eu pensei em qual ODS. E aí eu coloquei, na verdade, todos os ODSs, porque em algum momento a gente está contribuindo para alguns dos ODSs, né? E principalmente nesse dia, o ODS 17, que é parcerias. A gente junta, a gente une esforços para uma agenda maior. Então, coloquei aqui todos os ODSs, né, de uma forma da gente pensar realmente, o dia C, em que momento, né, ele está contribuindo. Na verdade, ele tem uma contribuição muito bonita e muito ampla nesse sentido. E, por fim, um exemplo, depois eu passo a palavra para a Andressa. A Andressa já pode ir se preparando ali, mas a questão do Fórum Regional, né, onde nós temos, me chamou a atenção quando eu comecei a ler as metas, né, mas a gente contribui com o Fórum para a redução das desigualdades, quando empodera e promove a inclusão social, né? Nesse momento a gente está falando, está agregando as falas ao exemplo do Fórum Estadual que ocorreu, trazemos a redução das desigualdades, paz e justiça no ODS 16, instituições eficazes, transparentes, né? A gente traz muito isso. No ODS 17, parceria para o desenvolvimento sustentável. Então, são exemplos para a gente ir pensando e olhar como nós estamos alinhados nesse momento, né? Como o Dr. Alcides falou, é uma agenda que todos estão falando, né? O ESG, o Juliano apresentou num outro evento também para a diretoria a questão do ESG, nós temos um vínculo, né, com os ODSs, e isso a gente quer trazer para as nossas filiais, nossas singulares, que
é uma linguagem que o mundo está falando, né? Então, de certa forma, é isso. O tempo, Sunhol, aí tu me ajuda, tá? Mas eu passaria agora a palavra para Andressa, para falar um pouquinho. Tá ouvindo, Andressa? Carrano, se me permite, acho que até antes do nosso pessoal iniciar aí as apresentações, os cases ali, acho que poderia deixar à vontade aí, se alguém quiser comentar sobre essa primeira parte aí da tua apresentação. Aliás, Perfeito, deixa. eu particularmente só gostaria de falar rapidamente que achei muito rico o material, muito bom, e fica muito claro, né, muito evidente a conexão do trabalho que a gente faz na prática, né, com os ODS, né? E eu diria até mais, eu diria que nessa história do Instituto, já que vai completar 15 anos em 2022, eu diria que esse tempo todo, né, a gente trabalhou com os ODS, né, e que eles vêm muito bem para nos orientar no sentido de tentar enxergar esse trabalho, de fazer esse alinhamento e principalmente de definir ações prioritárias, né? Então, particularmente, eu enxergo uma grande sinergia, né, do trabalho que o Instituto faz com a Agenda 2030. E isso é uma coisa que acho que tem que nos deixar bastante felizes, né? Afinal de contas, a gente está dando uma contribuição efetiva aí para atingir aí as metas, né, que foram colocadas na Agenda 2030. Temos uma mãozinha levantada aqui, Juliano. Pois não, Juliano? Isso, a minha. Pessoal, a minha internet está oscilando bastante, então se eu travar, daqui a pouco eu volto, tá? Só complementando, Carrano, eu acho que o que tu trazes é muito importante para que todos que estão nos assistindo hoje, né, reflitam, porque ser cooperativa, primeiro que nós já estamos, desde a própria fundação, do modelo cooperativista na vanguarda, né? Então a gente traz ESG hoje como uma perspectiva, a gente traz ODS hoje como um movimento, mas desde a nossa essência, na nossa cultura, isso já está muito presente. Eu acho que é algo assim ó, que nós temos que ter muita consciência que é algo natural, que é algo orgânico do nosso processo de fazer negócio. Nós não temos que fazer um esforço para nos adaptarmos. Eu acho que o nosso maior esforço é comunicar isso que fazemos de maneira estratégica para todos os públicos. Então, isso tem que estar muito na nossa mente, fazer link com o planejamento estratégico, fazer link com as comunicações que a gente tem direcionado, seja para o cooperado, seja para o nosso cliente beneficiário, para os nossos fornecedores, para o público interno, para gerar justamente esse movimento de engajar as pessoas para que a Unimed possa formar esse capital reputacional. Então, eu acho que assim, ó, a grande mensagem que nós temos que levar hoje daqui é: isso não é algo estranho ao nosso modelo de negócio, nós temos que ter um foco muito direcionado na forma de comunicar para que isso agregue valor. Ok? Seria a minha contribuição. Perfeito. Perfeito. Temos mais alguém que gostaria de falar antes da Acho fala que da o Andressa? Dr. Alcides vai querer fazer algum comentário também. Sim. Pois não, doutor. Tá, eu só estava... Acho que até o Juliano podia ter sido mais... um pouquinho mais longo na sua exposição, mas acho que faço questão de frisar isso. A gente tá discutindo exatamente essa palavra. Nós não temos... O Carrano não apresentou nada que a gente já não saiba, tu entende? É isso que é importante. É a nossa situação atual dentro de uma realidade absolutamente evoluída. É isso que é importante. Eu acho que era o Loriberto, que tem contato com grandes organizações, até podia nos dar um testemunho como é que andam os outros empresas que ele acompanha, uma espécie de um benchmark em relação a nós. E se eu não estou enganado, eu estou vendo o Ademar aqui. Tá bem. Então é o senhor mesmo. Que beleza, Ademar. Obrigado
pela presença, pelo prestígio. Eu gostaria depois de te ouvir também, se possível, tá? Sim. E nós temos, assim, eu gostaria, assim, de nominar cada um dos presentes para agradecer, como não é possível. Eu faço, assim, em nome de todos, da Ariane Caetano, lá da Missões, que está nos assistindo. Então, meu abraço especial para ela, representando aí todas as colaboradoras do Estado. Por favor, Ademar, na ordem, pode ser o Ademar e depois o Loriberto, tá bem? Obrigado, estão me ouvindo? Ok. Obrigado, Alcides. Na realidade, o Alcides sabe que esse é um assunto que a gente gosta muito, que ele era muito abordado na Expo Management e no passado, que nem foi falado antes, a gente trouxe para a Unimed Vale dos Sinos. Tá? Depois ele saiu da área de núcleo de desenvolvimento, passou lá para a área da Anilise, que está aí conosco também, do setor de marketing. E é um assunto que tem muito a ver com a cooperativa que daí o Alcides falou. Na realidade, quando foi introduzido na cooperativa a responsabilidade social e ambiental, a gente sempre se baseava no nosso 7º princípio de cooperativismo, estar inserido na comunidade. Tá? E o Alcides fez uma pergunta da ESG. A gente tem comentado muito na Unimed Vale dos Sinos que nós temos que mudar realmente a sigla de responsabilidade social e ambiental e passar para o ESG. As empresas, principalmente em São Paulo e principalmente fora do Brasil, estão falando em ESG. E no recente curso internacional que a gente fez, o Alcides sabe, foi com a Astarce. A Astarce fez uma parceria, ela teve que se reinventar na pandemia. Em vez de a gente ir até o Vale do Silício, tá? Ela está fazendo esse XBA, que é um Exponential Business Administration, e trazendo os professores do Vale do Silício, e a aula era dada lá em Portugal, em Lisboa, e um dos assuntos, o 4º módulo desse evento era exatamente ESG. E o professor que deu a aula para nós, tá? Ele foi convidado pelo Reino Unido, Inglaterra e Irlanda, para que ele estabeleça os indicadores do ESG. Como o Mariano falou antes, tem 231 indicadores lá, né, que está apresentado, se eu não errei o número. Tá? Então, é uma coisa que está indo muito e eu me senti assim, disse, olha, que nem o Alcides falou, acabamos abrindo uma discussão no networking lá, no seguinte sentido, a Unimed já faz isso. O Alcides acabou de dizer isso, a Unimed já faz isso há bastante tempo. Então a gente disse, olha, estão mudando o nome de alguma coisa que já é feita há muito tempo. Então, não fui bem aceito lá na reunião, sinceramente, tá? Não acharam que era bem assim, mas é assim, eu acho que a forma que nós, que somos cooperativistas, na tua apresentação, a gente vê, a gente sente assim. A gente está inserido numa comunidade e a gente tem que devolver alguma coisa para nós. Então, Alcides, não sei se era isso, mas era o depoimento, digamos assim, atualizado. A gente, na cooperativa lá, a gente está querendo criar essa cultura mesmo de ESG. Tá? E o Alcides se lembra das reuniões que a gente tinha quando era o fórum político lá. Muitas vezes achava que responsabilidade ambiental era plantar árvores. O Alcides deve se lembrar isso, porque ele já está há 25 anos no sistema, como ele mesmo disse, como dirigente. Né, Alcides? Então, acho que é uma coisa, é muito bom ver esse trabalho, a gente se sente feliz. Foi boa a tua apresentação, foi ótimo. Muito bom. Bom,
essas palavras do Adhemar sempre são maravilhosas, são construtivas e muito verdadeiras. Ele só mente um pouco quando ele me elogia, mas daí isso é uma coisa que é bondade dele. Não é verdade. Mas realmente a gente está, de alguma forma, né, Adhemar, mesmo quando a gente, nós, para quem não sabe, para os mais novos, nós fizemos um curso de ciências políticas na federação, e mesmo quando a gente fazia, que obviamente era bastante abrangente, né, Adhemar, a história de todas as constituições, por exemplo, do mundo, não era nem só do Brasil, as estruturas de poder, etc. Mas mesmo assim a gente já tinha, sempre com o olho do cooperativismo, né, Adhemar, sempre distorcendo para o bem um pouquinho os aprendizados, e isso que o Adhemar falou é verdade, a gente já naquela época enxergava de uma forma diferente. Eu tenho certeza hoje, passado aí 20 anos, que de alguma forma nós estávamos na frente. Como o cooperativismo, que foi formalmente, vamos dizer assim, aceito, como ele é em 1844, ele ainda vai ser reconhecido como o grande sistema mundial. Se as pessoas estão pensando que vai ter essa nova ordem, acho que eles estão enganados. Talvez a verdadeira nova ordem ela não vai ser capitalista ou esse socialismo disfarçado, vai ser cooperativista, é na colaboração, é na solidariedade. Esses são os grandes princípios, né? Não é na exploração, na submissão, pelo menos a raça humana não tem vocação para isso, né? É sempre muito bom ouvir o Adhemar, sempre engrandece a conversa. Vamos para o Floriberto, então, e depois o Carrão e o Senhor assumem a condução. Bom dia novamente a todos, obrigado pelo espaço, doutor Alcides. Falar de outras corporações, né, o tanto que a gente consegue acompanhar e o quanto elas divulgam, né. Recentemente eu tive o privilégio de escutar o gestor responsável pela implantação de ESG da Ambev, o Luiz Talarico. Uma coisa que me chamou atenção na fala dele foi assim, o esforço que é, numa empresa gigante como a Ambev, você disseminar esse conhecimento, né? Porque tem pessoas lá, né? E nem todos ainda assimilaram, né, os conceitos, não assimilaram ainda a importância de se ter isso dentro do contexto da empresa. Mas eles continuam com o desafio de disseminar isso para que também chegue a um momento em que eles possam, digamos assim, divulgar, né, a quatro ventos que eles estão dentro de uma, utilizando dos conceitos e vivendo esses conceitos, né? Por outro lado, né, a gente também lida com a parte de editais e projetos, doutor Alcides, e muitos deles, muitos que são abertos hoje, eles já fazem sinalização para cumprimento de algum ODS. Então, assim, há uma preocupação por parte também de quem financia projetos sociais, né, de que as organizações, aí não necessariamente só o Unimed, mas todas as pequenas organizações não governamentais que buscam recurso, né, elas tenham também essa visão. Então, a gente pensar ESG como algo que só cabe, né, às empresas, né, não, né, isso se estende para todo um ecossistema, né, todos estão sendo convidados a participar disso, né? E o legal é nesses editais, né? Por exemplo, pensar, e aí Ambev está junto nesse movimento, né? Sentir assim que eles estimulem também os pequenos a buscarem, né?
esse viver, esse vivenciar aí os ODS, né? E, por consequência, ESG e por aí fora, daqui a pouco virão outras siglas, provavelmente, mas esse novo jeito de se viver, né, em cooperação, eu diria assim, para fechar a minha fala. Obrigado. Eu tenho só um último comentário, Cajano. E obviamente que eu não estou me referindo a Ambev, eu só genericamente, e aí eu chamo mais uma vez o testemunho do Ademar. A diferença fundamental entre, vamos chamar assim, a Unimed e outras empresas do porte dela, ou seja, verdadeiro grande conglomerado econômico, é o seguinte, é que nós somos cooperativistas de raiz, nós não temos outra vocação. Por que eu falo isso? Há uns 10 anos passados, se você fosse, quando estava, vamos dizer, iniciando esse troço de compliance, uma das maiores, mais bem organizadas empresas em termos de compliance que existia, talvez no Hemisfério Sul, era uma empresa muito conhecida de todos nós, era a Odebrecht. E deu no que deu. O próprio compliance da Petrobras é um modelo para o mundo inteiro, deu no que deu. Então, o que eu quero dizer com essa conversa? É que quando o cooperativismo, ele se alia, ele assume as ODS, assume o ESG, é uma situação absolutamente genuína e legítima. Não tem essa coisa assim para fora e outra para dentro, tu entende? É uma coisa que a gente pratica, como o Ademar disse, isso tu fala para um empresário normal que isso está na nossa vida, ele não acredita, ele está mentindo, está inventando coisa. Não, isso é a nossa vida. Então, por outro lado, isso de alguma forma nos facilita muito. Ora, não vamos ser relaxos e fazer mal feito. Agora que a gente entende a filosofia com muito mais facilidade e que a gente faz as coisas de forma absolutamente legítima, isso não há a menor dúvida. Porque a coisa mais fácil do mundo, como dizia o Brizola, vocês são mais novos, uma vez ele concorreu a presidente da República, né, Ademar? E perguntaram para ele o programa de governo. Ele disse, não, o programa de governo eu encomendo depois que eu me eleger. É mais ou menos assim. Tem gente que faz o compliance e dizia o compliance, não, o compliance depois eu compro um livro, boto ali e a gente faz uma reunião e diz que o livro é o compliance e pronto, né? A mesma coisa é SG e ODS. Mas no nosso caso nós praticamos, isso é a nossa vida, é a nossa carne, é o nosso dia a dia, né? Então isso é um diferencial. E eu imagino, Loriberto, a dificuldade que uma pessoa com essa qualificação e com esse insight, vamos dizer, de solidariedade, de cooperação, enfim, espírito humano, deve ter num conglomerado gigantesco como a Ambev. Nada contra a Ambev especificamente, qualquer outra SA, qualquer outro tipo de sociedade eminentemente capitalista, certamente vai ter muito mais dificuldade de entender e, eventualmente, até de burlar, como a gente já viu nessas situações anteriores. Então, corrobora, enfim, o que o Ademar e o Heriberto falaram, né? Agora, chegou o nosso mentor, Silvio. Tudo bem, Silvio? Bom dia! Bom dia. Doutor Alcides, meu parceiro, meu compadre. Doutor Ademar, que prazer em ouvi-lo. Bom.
Bom, Ciro. Não sei se eu cometo alguma falha, se tem mais algum diretor aí, mas Sunhol, a equipe, Salos, que me dá, vamos dizer, a sequência aí, porque a gente, né, doutor Alcides, escrevemos tanto no início lá para colocar em pé, vamos dizer assim, o Instituto, né? E eu estou muito feliz, só queria expressar, eu nem sei o que dizer. Eu tenho tanta coisa para dizer, porque a gente fica lembrando de situações, dificuldades no início, a Annelise está ali, a gente se acompanha, né? Aí os nossos guias, aí o Loriberto, não estou vendo, o Carrano, aí me ajuda aqui Juliano. o Juliano, desculpa, Juliano, eu não estou te vendo. E aos 70 a memória começa, né, a dar uns sinaizinhos aí. Gente, é só isso. Eu acho que o Instituto está num esplendor, digamos, construindo com persistência, sem vitrinismo, né, seu posicionamento. É um posicionamento institucional, desculpe a palavra, mas eu gosto, é um puta diferencial do sistema Unimed no Rio Grande do Sul, porque ele está criando as filiais, essas filiais estão produzindo fatos locais, e isso tudo, é claro, a comunicação, Juliano, nós temos que bater no tambor aí, por muito menos outros, digamos, institutos, claro, fazem muito mais a Lausa, né? Eu acho que essa questão da comunicação com a qual a gente lida, né, sempre é muito difícil, porque até um tempo atrás era acusada de fazer pouco e tal, então não pode ser assim também, se faz bastante aí, a Úrsula, a gente trabalha de forma muito, muito forte, sempre se fez isso, né? Então, acho que às vezes é o ponto de comunicar. Então, de vez em quando, uma notinha, e isso temos que fazer, bato no peito aqui, temos que fazer mais lá na coluna do Túlio Milman, como foi ontem a Unicred, o Instituto Unicred. Eu acho que isso aí a gente tem que fazer mais, sem dúvida nenhuma, dando, vamos dizer assim, informações, customizando as informações para todos os públicos envolvidos. Desculpa aí me alongar um pouquinho, mas realmente eu sempre apostei, sempre, Dr. Alcides é testemunha de que o Instituto é um grande diferencial. E agora está saindo uma mídia aí, a gente está propondo que também seja, Dr. Melo, inclua o Instituto como um diferencial do sistema Unimed aí. Um abraço a todos. O Silvio, nós entramos juntos no Instituto. Eu não tive, assim, um minuto que eu trabalhei no Instituto que o Silvio não tivesse exatamente junto, né? nem ao lado. Lá nos tempos imemoriais do Instituto, abriu alguma porta, né, Silvio, no Brasil inteiro, inclusive, nos fóruns, na busca de patrocínio. É muito lindo, assim, para nós tem uma memória muito expressiva e realmente hoje a gente, como eu já disse lá no início, a gente muda de patamar. Hoje nós temos uma linguagem comum, mas foi fruto realmente de um trabalho. Agora a gente vai se dando conta gigantesco. E o Silvio é parceiro, é irmão de primeira hora. Então ele tem todas as regalias de falar o que quiser, inclusive a palavra a Lausa, que eu tenho a impressão que os mais jovens não sabem o que significa, mas depois a gente especifica mais adiante. Carrano, toca, Carrano. Perfeito, doutor. Excelente ouvi-los e apoiar esse momento. Na verdade, agora eu convido a Andressa, né, da Unimed Nordeste. Andressa, por favor, a sua apresentação. E logo a seguir, a Marina, da Vale dos Sinos, irá compartilhar também. Por favor, Andressa. Já vou projetar aqui.
Estão enxergando? Não te ouvimos, Andressa. Sim. Não te ouvimos. Está fechado o microfone. Não, não te ouvimos. De repente desconecta e conecta de novo. Podemos passar a Marina primeiro, se tu quiser, para ajustar o teu áudio. Por mim pode ser, Carlos. Marina está escutando? Vamos dar um tempinho para a Andressa. Por favor, então, vou passar a tua apresentação aqui. Deixa eu já compartilhar. Podemos tocar ficha, Marina. Bom dia, pessoal. Sou a Marina, analista ambiental e de sustentabilidade da Unimed Vale dos Sinos. Então, vamos apresentar algumas ações, né, que foram apresentadas no nosso relatório de comunicação de progresso do Pacto Global da ONU. Então, a Unimed Vale dos Sinos, como signatária do Pacto Global da ONU, apresenta ações realizadas nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, o nosso relatório é de nível ativo, o CG Active, que é um nível intermediário, né? A gente tem o nível aprendiz, o nível ativo, que é o que nós estamos, e um nível mais avançado. Então, nós apresentamos resultados no nível intermediário, e no momento que a gente vai enviar, então, esse relatório pelo site ali do Pacto, a gente deve indicar a quais objetivos as nossas ações, os nossos resultados estão relacionados. Então, nós escolhemos os objetivos saúde e bem-estar, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, e consumo e produção responsáveis. Até bem interessante, assim, me identifiquei com a fala do Carlos, né? É uma reflexão que a gente deve fazer, porque muitas vezes a gente tem ações relacionadas a outros objetivos, e ações, às vezes, que a Unimed já realiza há bastante tempo, e falta a gente fazer essa relação, né, de se dar conta, às vezes, que a gente já contribui para outros objetivos, né? Então, fazer essa relação. Pode passar. Então, na área de direitos humanos, né, nós apresentamos as seguintes ações. O Código de Conduta da Unimed Brasil, e o Comitê de Conduta que temos na Unimed Vale dos Sinos para tratamento das denúncias, o Comitê de Segurança do Paciente, em conformidade com a RDC 36 de 2013, Manual de Padronização de Obras, pelo qual todos os ambientes da Unimed Vale dos Sinos devem atender requisitos de acessibilidade, segurança, ergonomia, luminosidade e ruídos, de acordo com as normas vigentes. Pode passar. Ainda na área de direitos humanos, a Unimed realiza anualmente o mês da qualidade de vida e diversidade. Então, em 2020, nós tivemos 453 espectadores das palestras, e as palestras foram realizadas online, abordando temas como atividade física, ansiedade, saúde e trabalhos em tempo de Covid-19, e tivemos também um bate-papo sobre diversidade no trabalho e diversidade em ambiente familiar, né, que foi conduzido por uma colega da gestão de pessoas, que é psicóloga. Pode passar. Na área de trabalho, então, no ano de 2020, nós fechamos o ano com 1.544 colaboradores, sendo desses 1.222 mulheres e 322 homens. Então, 79% do nosso corpo funcional é composto por mulheres. Os colaboradores em regime CLT são cobertos pelo acordo coletivo, então participam das discussões sobre ajuste salarial e sobre benefícios. E todas as negociações da Unimed Vale dos Sinos com terceiros possuem cláusulas contra trabalho escravo ou infantil, e cláusula contra empresas devedoras de direitos trabalhistas. Pode passar.
Ainda na área de trabalho, a Unimed Vale dos Sinos realiza anualmente o Fórum do Conhecimento, em que os colaboradores e cooperados que têm expertise em algum assunto específico são convidados a transferir, né, a transferir esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, perdão, com os demais colegas, né? Então, em 2020 foram 92 espectadores. Pode passar. Na área de meio ambiente, então, a Unimed realiza a identificação e avaliação do atendimento à legislação ambiental aplicável. Então, a gente avalia constantemente as novas legislações da área e também faz avaliação do atendimento das que já são antigas, né, mas faz essa avaliação constante. As unidades, todas as unidades da Unimed Vale dos Sinos são licenciadas ou possuem declaração de isenção de licenciamento. A Unimed Vale dos Sinos realiza anualmente o inventário de gases de efeito estufa. Pode passar. Então, na área de gestão de resíduos, a Unimed mantém uma parceria com a empresa Trashin. Essa empresa realiza a coleta, quantificação e segregação dos resíduos. Essa parceria nos proporciona um percentual de resíduos enviados para reciclagem muito mais alto do que a coleta municipal, né, proporcionaria. Então, em 2020, 78,2% desses resíduos coletados foram enviados para reciclagem, e essa parceria gerou uma renda de quase R$52 mil para cooperativas de recicladores parceiras aí da Trashin. Pode passar. Nós mantemos também o programa Uso Racional de Recursos, através do qual nós monitoramos indicadores de consumo de recursos como água, energia elétrica, papel, produtos químicos e farmacêuticos, e também de algumas saídas do processo, né, que é o caso dos resíduos, por exemplo. Então, a gente monitora, acompanha esses indicadores, para que a gente possa aí chegar em redução de despesa e também num aproveitamento mais racional desses recursos. Pode passar. Temos também o programa Respeite o Ambiente em que seu filho vive, através do qual são doadas mudas de árvores nativas para os pais de todos os bebês que nascem no Hospital Unimed. Em 2020, foram 1.062 mudas doadas. Na imagem aqui, a gente tem uma foto compartilhada por uma beneficiária nas redes sociais, né? Em que ela se demonstra muito contente, muito grata aí com o presente, foto do bebezinho dela ao lado da muda que ela recebeu. Pode passar. Na área de anticorrupção, então, a Unimed Vale dos Sinos tem política de combate à corrupção, fraude e lavagem de dinheiro disponível à comunidade através do site. E também disponibiliza dados financeiros, né, para o público em geral, através da divulgação no site do Balanço Social, relatório de gestão e sustentabilidade e de demonstrações financeiras. Pode passar. Então é isso, eu acho que a fala ali do Carlos me ajudou muito a refletir também, né? Porque tem muitas ações, daqui a pouco a gente pode citar mais objetivos, né, do pacto e relacionar com outras ações que a gente já realiza, né? Porque a Unimed faz muita coisa nessa área ambiental, social e anticorrupção, às vezes ações de muitos anos já, e às vezes a gente não faz essa relação, né, com os objetivos do pacto. E para o ano que vem, então, esse ano a gente inaugurou um novo hospital, né? Então a gente está com painéis solares, estamos com ET, daqui a pouco para o ano que vem a gente já pode fazer uma relação aí com o objetivo de saneamento ou de energias renováveis também, algo nesse sentido. Então agradeço pela oportunidade e fico aberta aí a questionamentos. Marina, muito obrigado
Bem completa a apresentação. Um excelente benchmark interno também para a gente refletir, né, nas ações. E interessante que o COP, que é esse relatório, ele é a cada 2 anos, né? Então, é necessário esse reporte. No Instituto, a gente chama de COI, né? Que é de engajamento. Ele tem um olhar para o terceiro setor. Então, é bem interessante. Agradecemos. Vou pedir um apoio para o Luiz, que está nos ouvindo, para liberar o áudio por favor, da Andressa, Luiz, que a gente não está conseguindo, ela não consegue falar. Pedir esse apoio. Está ouvindo, Luiz? Já libero. Tivemos um probleminha técnico. Vamos deixar a Andressa falar, né, Andressa? Já está liberado. Oi, Andressa? Não te ouvimos, Andressa. Está liberado e não te ouvimos. Eu vou... não estamos... Pode falar com ela. Eu vou fazer o final da apresentação, Andressa, aqui, para até a gente estar chegando no limite. Se tu conseguir, a gente retorna, tu me avisa. E é uma pena, gostaríamos muito de te ouvir, mas está registrado o case, a gente compartilha depois no material. Vamos tentando, tem mais um tempinho de evento aqui. Eu gostaria de compartilhar um final aqui. O senhor acabou precisando sair do evento em função de um compromisso. Só a gente trazer mais uma informação. Estou compartilhando aqui, não sei se estão enxergando. Não? Ainda não. Não estamos. Agora sim, Carrano. Perfeito. A ideia é mostrar para você só um fechamento do evento aqui, para a gente poder trocar essa ideia, e dentro disso que nós ouvimos assim da Marina, dos cases também que o Instituto possui em nível estadual. Então a gente vê que tem muitas práticas e, como os doutores comentaram, o doutor Alcides também, existe já essa conexão, né? E aí nós trazemos uma informação também que no Rio Grande do Sul, né, veio a partir de julho a instalação do Movimento Nacional ODS aqui no Rio Grande do Sul. Né? É um movimento feito por voluntários, né, totalmente apartidário, ecumênico, plural, como eles chamam, e tem essa missão de mobilizar todos os setores da sociedade. Esse movimento ocorre muito forte em Santa Catarina, e né, tem o Loriberto, o Juliano, com certeza já ouviram falar, mobiliza mais de 900 instituições, e ele está vindo aqui para o Rio Grande do Sul. O Instituto Unimed Rio Grande do Sul é signatário desse movimento e também faz parte da coordenação para a implantação aqui no estado. Então, caso tenham interesse, podem também se tornar signatários do Movimento Nacional ODS. Existe um site do movimento, só colocar no próprio Google. E é muito interessante, que mostra um pouco o que o Dr. Alcides falou, o que o Loriberto trouxe, como as outras empresas estão trabalhando os ODS, né? É uma fala que é muito comum e está se fortalecendo. Então, a gente deixa a sugestão de conhecer o movimento nacional. E trago 2 notícias aqui, só que o sistema Sescope, né, o OCERGS, já está falando na Agenda 2030, então isso que foi falado já é uma fala também do sistema cooperativista, né? Então aqui eu trouxe um print da tela que saiu lá no dia 7 de julho, aonde existe o comprometimento, né, com a Agenda 2030. São Paulo já lançou um manual, eu vou deixar na apresentação, sobre ESG, ODS e cooperativismo. Daqui eu busquei muitas informações também. E muito interessante porque as falas começam a se conectar, e a preocupação também em relação ao desenvolvimento sustentável. E um tema de casa, né, deixo aqui como uma sugestão, esse curso
do sistema OCB. Eu já fiz o curso e é muito bom, indico também. Elaboração e gestão de projetos de responsabilidade socioambiental com foco nos ODS. Então, é um curso que está à disposição, né, de 11 horas, uma carga reduzida, e traz todos esses conceitos que a gente viu aplicado a projetos, né? Então, é um curso gratuito, inclusive, né? Eu deixo o link aqui, caso tenham interesse aí em poder se qualificar também, né? Pessoal, então, eram estas as informações, deixo aqui a bibliografia que foi consultada, né? Um universo gigantesco aí de informações, um vídeo para que vocês também possam assistir, entendendo essas dimensões. A ONU explica como foram construídos, né? Um vídeo de 10 minutos, mais ou menos. E agradecer muito aí a participação de todos. Realmente com a Andressa a gente não conseguiu. Oi, Carlos. Oi. É a Mirlene. Eu Oi, Mirlene. consegui aqui pelo celular, daí a Andressa vai participar por aqui. Que boa notícia. Por favor, então, já vou projetar aqui. E aí já podemos assistir o case. Que coisa boa. Já estou projetando aqui. Não precisa. Alô? Oi, tudo? Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Que bom. Bom, que bom, né? E damos um jeitinho, tudo certo, então. Sim. Já vou projetar a tua apresentação aqui. Tá, ok, então. Pode falar, Andressa. Desculpe o transtorno, né? Então, eu vou fazer um breve relato. Então, meu nome é Andressa, trabalho na Unimed Nordeste, no setor de sustentabilidade, e vou fazer um breve relato de como que nós trabalhamos as ODS aqui na cooperativa, certo? Perfeito. Seguinte, então, eu sempre prefiro trazer um pouquinho da história. Por quê? Para a gente resgatar como que foi esse processo internamente, né? Como que a gente trouxe, como apresentar para a diretoria que realmente era importante trabalhar as ODS, né? Então, nossa história começou com ela, então, foi em 2011, onde a gente assinou o pacto, né? Junto à Unimed do Brasil. Como nós já tínhamos um setor estruturado de responsabilidade social, hoje sustentabilidade, né, que a gente trocou o nome, a gente trabalha sempre na linha do planejamento estratégico, certo? Então, a gente assinamos os termos, né, com as ODMs, que na época eram chamadas de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eram as ODMs, né, eram 8, e cada projeto que nós desenvolvíamos e ações era sempre para contribuir com uma das 8 metas do milênio, certo? Em 2014, nós já tivemos o conhecimento do Pacto Global. Então, já eram princípios bem diferentes a ser trabalhados, mas tudo na linha do planejamento estratégico. Indicadores, planejamento estratégico, apresentávamos para a diretoria e trabalhávamos em conjuntos com os setores, tá? Aqui, para o Pacto Global, a gente se aliou ao setor de governança. Por quê? Porque ele perpassa por todas as áreas da cooperativa, certo? Então, o setor de governança, ele nos auxiliou a disseminar todos os princípios do Pacto Global, e isso facilitou muito o nosso trabalho para disseminar esse pacto internamente. A cada final de ano, conforme vocês já falaram ali, nós fazíamos o COP, né, o relatório do COP, e cada setor contribuía, né, com um dos princípios. Eles desenvolveram, o setor de distribuidora desenvolveu um projeto associado a um dos princípios do Pacto Global, já era relatado ali no COP. Com a evolução também do Pacto Global, em 2015, nós já estávamos tendo um olhar para as práticas das ações anticorrupção. Também veio através da Unimed do Brasil, com o nosso amadurecimento, né, nas práticas sustentáveis. Então, hoje, acredito que a maioria das singulares aqui, elas participam do programa de integridade e combate à corrupção. Então, a nossa forma de trabalhar, eu volto a repetir, é sempre através do planejamento estratégico. Por quê? Planejamento estratégico, a diretoria tem conhecimento, passa para os colaboradores, repassamos para
os fornecedores, prestadores. Então, nós trabalhamos com a rede, disseminamos todos os nossos pactos, todos os nossos pactos de integridade, ferramentas sustentáveis com todos os nossos stakeholders, certo? Acreditamos que este é o caminho, né, para a sustentabilidade. Então, em 2015 também teve a mudança, né, das ODMs para as ODSs. Então, aumentou aí o nosso leque, né? Eram 8 metas, passaram a ser 17 metas, então. Então, hoje, com certeza, qualquer ação ou projeto que nós desenvolvemos internamente contribui com uma dessas 17 ODS, certo? E eu queria até, na verdade, o Carlos trouxe muita riqueza hoje para nós, compartilhou bastante informações que a gente já trabalha muito em conjunto, o nosso trabalho é bem parecido, né? Mas para finalizar, que eu acho muito importante dividir isso com todos, o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade aqui internamente era desmistificar a questão que o setor de sustentabilidade teria que realizar ações de sustentabilidade. Não, a sustentabilidade é o todo. Então, foi um trabalho de formiguinha, tá? Onde a gente trabalhou que cada setor deveria enxergar em seus processos operacionais a sustentabilidade, né? E de que forma que elas fariam isso? Com a ajuda do setor de governança, nós realizamos diversos treinamentos das ferramentas sustentáveis, né? Auxiliamos todos os colegas, os setores, ainda estamos trabalhando. Acredito que é um trabalho de formiguinha, mas que vai crescendo, né? Conforme todos os anos a gente vai trabalhando, tá? Hoje já está bem amadurecido, bem estabelecido. Hoje, cada setor que desenvolve, para vocês terem uma ideia, um projeto, eles pedem o nosso auxílio. E qual ferramenta que eu estou contribuindo? Eles já associam às ODS, eles já associam aos princípios do Pacto Global, e de que forma que a gente reporta isso para a sociedade? Através do nosso famoso relatório GRI. Então, eu acredito, né, que esse é o nosso diferencial, esse é o nosso sucesso aqui, tá? E o nosso município, ele trabalha focado com a Meta 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, qualquer patrocínio que a gente realize é sempre focado na Meta 11. Mas também trabalhamos muito forte a Meta 2, que é acabar com a fome e a miséria, né? Então, a gente faz diversas ações durante o ano, diversas campanhas, sempre com foco, agora em específico, nessas duas metas. E estamos aí rumo à Agenda 2030, né? Estamos muito positivos, estamos bem amadurecidos nesse sentido. Tudo nós colocamos no planejamento estratégico para o conhecimento de todos, né? E acreditamos que este é o caminho certo para a sustentabilidade estar enraizada na cultura aqui da nossa cooperativa. Perfeito, Andressa. Que bom que tu conseguiu nos apresentar o case e maravilhoso pelas questões que tu trouxe, né? Existem Obrigada. desafios, né? Existem, muito. Perfeito a tua fala. E lembrando do Instituto Ethos, muito interessante tu ter lembrado, a questão dos indicadores, eles também são monitorados, né, pelo Instituto Ethos, que tem a ver com ESG, que tem a ver com ODS. Então, é mais uma ferramenta que está alinhado aí para gerar depois a nossa comunicação. E tudo se conversa, não é excludente, né? Então... Exato, ali as ferramentas que a Unimed traz, o pacto, o próprio programa Integridade, Combate à Corrupção, nos abriu um leque também diferente, né? Onde a gente pode trazer e trabalhar as ODS dentro do pacto também. Então, isso foi muito enriquecedor para o nosso trabalho. Perfeito. Muito bem, em função, né, do nosso tempo, agradeço muito a tua apresentação, assim como da Marina, né, Unimed Nordeste, a Vale dos Sinos, sempre próximas e parceiras, muito importante. Deixo aberto, né, alguma colocação, alguma pergunta que tenham os demais colegas, os participantes.
sei se o doutor Alcides está, né, tem alguma colocação também. O senhor está mudo, doutor Alcides. Tá. Desculpa. Então, está dizendo que eu quero agradecer muito a presença de todos. Foi muito produtivo, muito assim, muito bom. A gente, inclusive, a gente percebe aquilo que eu falei no início, um nível parelho em todos os participantes, um entendimento tranquilo do que está ocorrendo, e assim me deixa muito feliz e realizado. Agradeço de coração a minha querida Cris e demais participantes, Ademar, todos vocês aí, Juliana, enfim, a Gisele, todos que tiveram conosco, e acho que saímos assim daquela formalidade. Foi um encontro maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês têm mais alguém que gostaria de fazer uma palavra? Não? Então, encerramos o evento. Vai ficar gravado. Pois não, Cris, diga. Eu quero agradecer, é sempre muito bom ver as atividades do Instituto, a gente viu ele crescer, ele se pequenininho e foi tomando forma, e com essa equipe maravilhosa e contando com o Dr. Alcides, que não tem palavras além de um grande amigo, um grande profissional. Vocês estão de parabéns mesmo pelo tamanho e pela importância que o Instituto tem para a federação e para toda a comunidade. Um forte abraço. Saudades de todo mundo. Eu gostaria aqui de dar um abraço especial também para o José Carlos Duarte, ali da nossa Litoral Sul, que eu estou vendo agora. Bem-vindo, Duarte. Desculpa, não tinha te visto mais no início. Até gostaria de ouvir o amigo nessa despedida, nesse fechamento. Doutor Alcides, demais participantes, o Carlos Carrano também, foi um prazer ouvi-los. Na verdade, nós acabamos o nosso planejamento estratégico 21-24 e eu, como gestor da Unimed Litoral Sul, participo neste momento ainda numa fase muito embrionária das nossas ações nesse sentido, mas prometo para vocês que até 24 nós teremos muitas ações, tipo aquelas que me sensibilizaram, como foram apresentadas agora pela Nordeste, anteriormente pela Vale dos Sinos, e eu constatei o quanto nós temos que caminhar ainda nesse sentido. Não basta só ter pequenas ações, nós temos que ter estrutura e nós temos que ter isto como uma política também da nossa Unimed. Então, é um compromisso pessoal com a Federação, doutor Alcides, o nosso engajamento nessas ações. Olha, eu tenho certeza da qualificação da Unimed Litoral Sul, é uma referência em todas as áreas. É um modelo, de colegas unidos e realizadores, e te digo assim, usando um lugar comum, esse caminho não vai ser de espinho, meus amigos, esse vai ser de rosas, porque vocês têm todos os apetrechos necessários para evoluir nessa área aí, e já estão evoluídos, é só questão de botar as coisas no lugar, como nós vimos aí durante o decorrer das palestras. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço ao senhor e aos demais participantes pelo aprendizado. Obrigado. Carjano, encerramos, então? Encerramos. Um abração a todos e muito obrigado, então. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Ótima semana. Tchau, obrigado. Abraços.